Nós vamos continuar aqui o estudo do nosso catecismo. Muito bom. Nós estamos na página 98, parágrafo 3º. Estamos falando agora do batismo. Rito do batismo e disposições de quem já o recebe adulto. Como se batiza? Batiza-se derramando a água sobre a cabeça do batizando, ou não podendo ser sobre a cabeça, sobre qualquer outra parte principal do corpo, e dizendo ao mesmo tempo: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então é assim, vai pegar a água, não precisa ser benta, você vai derramar na cabeça da pessoa, pouquinho 3 vezes. Eu te batizo, fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pronto, está batizada a criança, certo? Ou a pessoa adulta, jovem, enfim, tanta gente hoje em dia não é mais batizada, né? Antigamente a criançada era tudo batizada, agora já não é mais. Tem gente que eu conheço aqui na nossa cidade aqui que está esperando o filho ter 14 anos para decidir sozinho. A morte, não adianta falar, né? E está esperando o filho decidir sozinho se ele vai querer ser católico. Com 14 anos, você acha que ele vai querer ser católico? Com 14 anos as pessoas terminam a crisma na igreja e caem fora, né? Já tem uma piadinha na igreja que conta assim, né? O padre estava cheio de problema, né? Com bombinho, né? Na torre da igreja lá, fazendo aquela sujeira, aquela bagunça lá. Aí teve lá alguém lá, né? Algum ministro lá que falou assim para ele: padre, é fácil, é só crismar eles que eles somem, né? Porque diz que quando você crisma os jovens, eles somem, não aparece mais na missa, não aparece mais na igreja. Então, com 14 anos, antigamente era, e aí com 14 anos. Então, é assim que você faz. E aí aprendemos mais uma hoje. Às vezes, por algum motivo qualquer, não pode ser na cabeça, pode ser em outra parte principal do corpo, né? Agora, existe uma questão que é assim, uma alternativa. Às vezes é um bebezinho que está numa estufa lá, não tem como você mexer, ou muito pequenininho, nasceu antes do tempo, enfim, né? Tá lá eu falei estufa, mas não sei se chama assim. Como é que chama aquele negócio? Oi? Incubadora? Então, a gente começa a mexer com galinha, começa a achar que as coisas de galinha não é mais de gente, então começa a misturar tudo, mas enfim, a criança às vezes, né, tá lá no hospital lá, não vai poder jogar água na cabeça dela, que ela tá muito frágil com a saúde ainda, aconteceu algum acidente, ou enfim, tem algum motivo que você não pode jogar água na cabeça, então, numa parte principal. E às vezes, um algodãozinho molhado também, se não tem outra solução, né, você toca na testinha da criança, por exemplo, no peito da criança. Pronto, resolveu o problema, né? É importante você ter, assim, a intenção de batizar, como faz a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Aí tem gente que fala assim, então, a igreja fala que só com a conivência do pai e da mãe. Claro, a igreja não quer arrumar problema, né? Então, não, o pai e a mãe têm que concordar, senão depois dá-lhe processo em cima da igreja para tirar dinheiro da igreja. Mas a gente, como cristãos, como católicos que nós somos, e nesse mundo que nós estamos vivendo do tempo do Apocalipse, você sabe que é assim, vai na sua casa lá a criança, um neto, uma neta, a mãe não quer batizar, batize. Depois dá uma crise ecatômbica e nuclear na sua casa, mas você batizou a criança, ela deixou de ser pagã. Sua parte você fez. Só porque tem uma mãe ou tem um pai aí que são pessoas assim, ausentes diante de Deus, não estão cumprindo a parte deles, estão em pecado mortal, porque não batizar uma criança é pecado gravíssimo, né? Então, justamente, não é por isso que você também vai concordar com isso, vai e batiza, né? É uma ideia que eu faria isso, vem aqui, zanzando aqui, deixa a criança passar a tarde aqui com o vovô, quando voltar tá batizado. Então, bom, eu penso assim, né? Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa ficaria batizada? Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa não ficaria batizada. É necessário que seja a mesma pessoa que derrame a água e pronuncie as palavras. Então, professor, o senhor pode batizar à distância meu filho aqui? Ele está aqui, eu estou na minha igreja doméstica, o senhor está aí na paróquia. Batiza para mim, professor. O senhor faz o casamento pela internet, batiza meu filho. Não posso. Acabou de ver por quê. O catecismo diz que a mesma pessoa que derrama a água é a que fala as palavras. Faz favor de caprichar. Não pode mudar a fórmula do batismo. Fulano, fulana, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deu assim muito escândalo nos Estados Unidos,
Porque teve padres que começaram a fazer assim, padres modernos, né? Vamos fazer aí um batismo legal, um batismo assim, mais pra frentex, como se dizia antigamente, né? Quem é mais velho lembra? Mais pra frentex, assim, um negócio mais moderno, não, essa coisa velha. Fulano, eu te batizo em nome do vovô, da vovó, eu te batizo em nome do titio, da titia, do padrinho, da madrinha. Resumindo, o batismo totalmente inválido. Teve até 2 padres uns anos atrás aí, que eles estavam assistindo, né? Caiu lá aquelas fitas de vídeo, né? Porque você sabe que essa parte de fita de vídeo tem nos Estados Unidos muito antes do Brasil, né? E o sujeito estava assistindo lá a filmagem do batismo dele. Quando ele viu, filmagem de família, que a molecada não dá bola, um dia, sei lá, porque cargas d'água, ele foi assistir, né? Justamente o batismo dele. E era um desses padres que começou a fazer isso daí. Aliás, ele foi assistir porque deu escândalo e foi ver se o dele que estava filmado, que ele nunca tinha se interessado em assistir, se realmente estava isso e estava errado também, mesma coisa. Aí, conclusão, ele já era padre ordenado. Sabe o que valia a ordenação dele? Nada vezes nada. 0. Tudo nulo. Porque se a pessoa, o batismo logo de saída, o batismo de saída, logo de cara, já é inválido, todos os outros sacramentos são inválidos. Então, ele teve que fazer todos os sacramentos num dia só. Corrigiu o escândalo. No mesmo dia, o bispo da diocese batizou, já fez primeira comunhão, já crismou e ordenou ele de novo, porque nem a ordenação dele não valia nada, vezes nada. E ele não sabia. Então, responsabilidade, não fique inventando, não queira ser poeta com a fórmula de batismo, porque Jesus mandou batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, está lá no Evangelho, então não queira inventar, faça só o que o Senhor mandou, senão é inválido, tá bom? E se fizeram na sua frente isso daí com alguém, está inválido também. Tem que ser certo, a fórmula certa. Se fizeram mudança, está errado. Tem que ser a fórmula certa. É inválido o batismo. Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se deixar de batizá-la? Quando não se tem certeza se uma pessoa está morta ou viva, deve-se batizá-la sob condição. Sob condição a gente fala assim: fulano, se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certo? Se estás vivo, é sob condição. Porque se estiver morto, você não vai batizar uma pessoa morta. Não pode. Não existe isso aí. Então, ou batiza enquanto está vivo, ou já era. Aí, então, você batiza, né, justamente sob condição. Se ela estiver viva, porque às vezes está ali numa situação que não sabe se está vivo ou não, então batizaria justamente sob essa condição. É a mesma coisa, né? Por exemplo, a pessoa tem dúvida. Aconteceu já com a professora Milene isso daí, que eu falei que ela foi raptada, né? Porque a mãe na época era evangélica, mas a tia era católica, e tinha um tio que também era católico. E aí raptaram a professora, modo de dizer, né? Pegaram lá na casa dela, lá volta, não sei o que negócio, né? E enfim, acabaram na igreja católica lá, o padre batizando. Só que daí, naquela época, em Santo André, isso daí. Só que naquela época, né? Aconteceu que o padre, por algum motivo, não anotou no livro. Ele não anotou. E como ele não anotou, não achou-se o registro. Quando a gente foi casar, cadê o registro do batismo dela? Procuraram meses, procuraram virar a Diocese de Santo André, vamos estudar aqui onde morava, qual igreja seria mais perto, virou outra paróquia, era comunidade, como é que era, como é que não era, não sei das quantas, e não achou nada. Mas na vida dela a história é muito marcante, porque deu uma crise nuclear na família, a briga foi feia, tanto é que ela ficou sabendo, ela tomou ciência disso. E ficou sabendo o que aconteceu. A vida inteira ela conta essa história aí, né? Faz tempo, né? Aí então, quando nós tivemos o cônego, né, na diocese, nos chamou lá para dar a resposta para nós, que não tinha achado o papel, eu falei para ele, bom, então o que vai acontecer agora? Vai batizá-la de novo? Não, não pode, não é assim, não pode batizar 2 vezes, é pecado mortal. Se a gente, assim, tivesse alguma dúvida, ele falando, a gente batizaria em condição. Então, Milene, se você não é batizada ainda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas em condição. É isso que é em condição. Estou contando essa história para você entender. Então, às vezes a pessoa fala, será que o meu batismo foi válido? Será que o meu batismo não foi? Será que isso, será que aquilo? Bom, então tá, pode fazer o batismo em condição. Se você não tiver certeza, né? Agora, no caso dela, não. No caso dela, como deu essa hecatombe nuclear na família inteira, não precisou. Eu falo, no caso dela, não, porque ela tem certeza absoluta. A história da família dela e dela, pessoal, conta que ela foi mesmo batizada. Então, não tem dúvida, portanto, não vai precisar batizar de novo. Né? Nem sob condição, nada. Batizar de novo não existe. Né?
A pessoa sai da igreja católica, que nem aquele ex-presidente que vai lá no Rio Jordão depois de ser rebatizado por igreja evangélica. Dá vontade de morrer. Se os católicos conhecessem mais a sã doutrina da igreja, não aceitariam essas coisas e nem sairiam morrendo por uma pessoa que, olha só, né? Fala de Deus, mas a doutrina que é bom, nada. Né? Batizou, batismo uma vez só, gente. Não tem 2, 3 batismos, não. Cada vez que a pessoa muda de igreja, vai para seita por aí afora, vou batizar de novo, vou batizar de novo. Calma, quantas vezes você vai ser filho de Deus? 10? É uma vez só e acabou. Aliás, é pecado mortal fazer isso aí, não tem nem ideia, né? Quando se devem levar à igreja as crianças para serem batizadas? As crianças devem ser levadas à igreja para serem batizadas o mais rápido possível. Por que se deve ter tanta presteza em levar as crianças ao batismo? Deve-se ter suma presteza em levar a batizar as crianças, porque elas, pela sua tenra idade, estão expostas a muitos perigos de morrer e não podem se salvar senão o batismo, sem o batismo. Não podem se salvar sem o batismo. Certo? Então, tá certo, a pessoa que já sai da maternidade já vai e já batiza. Tá certíssimo. Né? Marca-se o mais rápido possível o batismo, leva o bebezinho recém-nascido lá, certíssimo, porque a criança, ela continua sendo pagã. Aí tem umas coisas assim, hoje em dia, agora eu já não sei mais, né? Mas há uns anos atrás, né, quando os dois aí eram pequenos, né, a gente ia fazer curso de batismo, né? Obrigado a fazer curso de batismo. E aí o senhorzinho lá, né, de boa intenção, mas falando assim, o batismo não é uma coisa mágica que cura doenças como todo mundo acha, não é, é um sacramento, vocês não estão entendendo, se vocês vieram buscar isso, está errado. Então, aí a experiência pessoal do professor Emílio. O professor Emílio nasceu antes do tempo e tremia, passava um carro na rua, tremia. Não sei porquê não, mas tremia, conta a história, né? E assim, doentinho, e ninguém, nada de batizar o professor Emílio, né? Ninguém se tocou, né? A sã doutrina pra turma, né? Mas que sã doutrina é essa, né? O que? Como assim? A gente comer isso? Muito bem, então, batizar que é bom nada. E o tio Emílio lá, assim, passando mal os pedaços lá, e tremia todo, e doentinho e tudo mais. Aí chega a avó do professor Emílio, né? E que nem muito católica não era, por sinal, ela fala assim, olha, gente, melhor vocês batizarem esse menino antes que ele morra pagão, viu? Porque pelo jeito que tá indo aí, o negócio não vai. Então, vamos batizar ele, porque aí, claro, né, a turma chora, porque, né, por medo do filho ainda por cima, aquela coisa toda. Bom, batizou o professor Emílio e acabou o problema. Nunca mais. Como é que não é? Como que não é? Como que fala que essa coisa de Deus, gente? Tá? Então, o pessoal tem muita preocupação, né? Muito purismo com as coisas e não é por aí. Eu sou uma testemunha viva do que aconteceu comigo. Vamos para frente aqui. Pecam então os pais e as mães que pela sua negligência deixam morrer filhos sem batismo ou simplesmente demoram em fazê-lo? Sim, os pais e as mães que pela sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo pecam gravemente porque os privam da vida eterna e pecam também gravemente se postergam por muito tempo o batismo, porque os expõem ao perigo de morrer sem o terem recebido. Essa turma que está deixando o filho com 14 anos decidir está em pecado gravíssimo. Quando o que se batiza é adulto, que disposições devemos ter? O adulto que se batiza deve ter, além da fé, a dor, ainda que imperfeita, dos pecados mortais que tenha cometido. Se um adulto se batizasse em pecado mortal sem essa dor, sem um arrependimento, que receberia? Se um adulto se batizasse em pecado mortal sem essa dor, receberia o caráter do batismo, mas não a remissão dos pecados, nem a graça santificante. E esses efeitos ficariam suspensos enquanto não fosse removido o impedimento pela dor perfeita dos pecados ou pelo sacramento da penitência. Tá? Por isso que a igreja dá aquele catecismo de adultos, né? Que é para o adulto entender a doutrina que ele está entrando, até muito bonito, né? Normalmente se faz aí no mesmo dia, a pessoa já é batizada e já recebe a primeira comunhão. Tem lugar até, conforme a paróquia, que até crisma a pessoa no mesmo dia na Semana Santa. Muito bonito porque realmente tem sentido, a pessoa tem que se preparar. Aí o problema é que a intenção é boa, mas se preparar com o nível baixo de catecismo que nós temos, de catequese que nós temos hoje em dia, está difícil. E nós temos catequistas muito bem intencionadas. Tem catequistas boas
E tem catequistas muito bem intencionadas, porém elas faltam material para elas, falta material. O material que tem por aí, por experiência própria, é horrível. Eu procurei muito para achar um método de catecismo para os meus filhos. Quem deu catequese para eles fui eu mesmo. E vou contar para vocês, eu achei um que era menos pior, mas eu achava até que era melhorzinho. Mas depois, quando você vai estudar realmente essa doutrina da igreja, você percebe o quanto faltou. Faltou muito. Faltou bastante. Quase não falava de demônio, quase não falava de tentação, não falava nada de fim dos tempos, não falava nada de julgamento. Era soft light, e olha que em relação aos outros ainda estava assim, nossa, que bom, né? Tem conteúdo, né? Mas era um conteúdo assim, em relação aos outros, que era uma porcaria. Agora, em relação ao catecismo aqui, fraquíssimo. Em relação ao catecismo que se dava antigamente. Você fala, professor, e agora, que faço eu? Tenho meu filho aqui em casa, minha filha aqui em casa, minha neta, meu neto, e eu queria catequizar e não tem jeito, e agora que faço eu? Você faz assim, você vai lá no Alexandria Católica, tem um monte de livro de catequese lá, grátis, né? Em PDF, são livros que já são em domínio público, você baixa e usa para dar catequese para os seus filhos. Só isso. Esse é o seu. Aquele tempo não tinha isso, né? Meu tempo de pai não tinha isso aí no começo, né? Mas agora tem. Então é um serviço bom que a pessoa faz. Nem sempre os livros estão lá, são confiáveis também. Às vezes a pessoa coloca, não é porque é antigo que é bom, mas a intenção do indivíduo é boa, né? É dar acesso a essas obras mais antigas da Santa Igreja. Então você tem um acessinho aí. Liga para nós aquele ventilador ali. Muito bom. Então nós terminamos aqui necessidade do... Vamos parar por aqui hoje. Aí amanhã a gente continua no parágrafo 4º, tá bom? Não vai ficar muito grande. Já falamos para você poder reter. Se você não tem esse livro, você está obrigado a tê-lo. Você está entendendo? Você é obrigado a comprar. Esse você tem que ter na sua casa, mesmo. Eu não vendo isso daqui. Mas você tem que ter. Você joga no Google lá, ou qualquer buscador. Eu não uso mais o Google, eu uso DuckDuckGo. Pato vai, não sei porque que chama isso, mas enfim, não é que nem o Google, dá uns resultados diferentes, inclusive, se você testar um dia aí, dá um resultado diferente. Aí você vai achar por preço, inclusive, preço mais baixo. Você precisa.